Eu me chamo Fernando Carvalho e gosto muito de música. Eu venho de família de músicos. Tenho um tio que morava aqui em Friburgo há muitos anos, Antônio Carvalho, que era tecladista. E junto com meu pai, na adolescência deles, eles formavam em casa, junto aos familiares, ambos, um tocando violão e o outro tocando banjo. Tanto é que meu tio, na época, era chamado Antônio do Banjo, e meu pai o violão. Eles constituíram suas famílias, vieram os filhos, e eu, vendo meu pai tocar seu violãozinho nas horas que ele tinha de folga, aquilo já foi chamando minha atenção para a música. Então eu cresci ouvindo música. Eu participei, quando estudante também, da bandinha marcial, tocando tarol, durante 4 anos na banda, no ginasial, e com isso sempre me direcionando para a música, né? Com interesse, mas infelizmente não tive muito tempo para me dedicar totalmente à música, porque eu tinha outros afazeres. E veja só, em 1963, servi o Exército em Juiz de Fora, no 10º RI. Eu saí em novembro de 63, no Exército eu jogava futebol. Naquela época não tinha muito interesse em montar banda. Trabalhei na construção civil durante 46 anos, para esse Brasil afora, até posso dizer mundo. Eu estive lá fazendo obras para Angotel, em Angola, fazendo a reforma de 3 hotéis pela minha empresa. E o tempo que eu tinha, entre uma viagem e outra, a gente fazia música. E nesse meu tempo, eu formei uma banda. Nós somos 4 irmãos. Os 4 irmãos participavam dessa banda, com mais amigos do peito, amigos de infância. Então formamos a nossa banda, chamava-se Tamanho Família. Tinha um baterista chamado Fernando, um guitarrista chamado Roberto, uma tecladista, Naila, a minha irmã Cida, tocava também a outra guitarra Fender. Meu irmão tocava contrabaixo, ele que era o maestro, porque ele que fazia os arranjos, um cara que era muito bom de violão, e passou a tocar contrabaixo. E nós tínhamos um vocal composto de minha irmã Graça, minha amiga Claudinha e eu. A gente ficava na percussão, pandeiros, agogô, chocalhos e no vocal. Fui a São Paulo, que eu morava em Niterói. Compramos todo o instrumental. Comprei uma Kombi. Dessa Kombi, na minha empresa, que era a construção civil, nós tínhamos um departamento que a gente podia fazer gaveta para os instrumentos. Cada instrumento tinha sua gaveta, o gaveta para o case do teclado, um gaveteiro só para a bateria, que vinha dos cases, etc. 2 guitarras Fender, bateria Pinguim, contrabaixo Spool, todos os instrumentos de primeira. Então a gente saía pelo Rio de Janeiro afora, alguns municípios circunvizinhos, Valença, Vassoura, subúrbio do Rio. Nós fizemos muitos eventos. Todos tinham entusiasmo, gostavam, e nós fizemos os ensaios exaustivos. Na minha casa em Niterói eu tinha um local bastante grande, onde eu fiz um estúdio. Então foi a partir daí. Eu comecei a fazer contato com algumas cidades. Aí entrou mais a parte de empresário. Eu comecei a fazer contato, não a cara de pau. Chegava nessas prefeituras, nas casas noturnas e oferecia. E muitas das vezes a gente nem era ouvido. Os caras atendiam por atender, mas às vezes nem encarava. Isso me deixava chateado, porque eu, por temperamento, não sou de ficar pedindo a ninguém nada. Gosto que as pessoas me ouçam, me vejam, caso interessar, que me contrate, que eu tenho material para comprovar minha competência. Isso me deixava muito aborrecido. E por esse motivo, por várias vezes, deixei de procurar, desanimei um pouco, mas quem mexe com música está no sangue, cara. A gente quer estar sempre perto das pessoas, fazendo com que as pessoas ouçam alguma coisa. Eu acho que é um absurdo o que fazem. Eu tenho que pagar para me apresentar. Meu irmão era uma pessoa bem dotada, de ouvido, de gosto. Então ele fazia os arranjos. E com o decorrer do tempo, isso aí vai se tornando mais fácil, porque você vai acostumando com o timbre de cada um, a maneira de cada um, o jeito de tocar de cada um. E conclusão, era apresentar música, às vezes com 2, 3 ensaios para achar tom, para achar o momento de entrar um solo de guitarra, um solo de teclado. É fundamental, a coisa mais importante da música é você colocar no seu tom. No nosso caso aqui eram 3 vozes, então nós tínhamos que arrumar uma maneira de encaixar as 3 vozes. Tinha canções solo, cada uma cantava a sua canção,
E os tons eram tirados tudo previamente. Geralmente funcionava o seguinte, cada um trazia de casa música que ela gostaria de cantar. Felizmente, a nossa banda tinha todo mundo tinha um bom ouvido. A gente ouvia as músicas em casa e tentava a gente mesmo se enquadrar dentro da tonalidade. Então chegava na hora dos ensaios, a gente pedia para aumentar ou para diminuir o tom. Até meio tom mesmo, às vezes, fazia muita diferença. Mas cada um cantava sua música, mas também não tinha essa questão de ciúme, não. Se a gente apresentava a música, ficava melhor na voz da pessoa, não tinha nenhum problema, não. Nunca houve esse tipo de problema, não. Acho uma coisa que não deveria ocorrer, né? Porque a questão de ciúme é um negócio muito complicado, né? Isso, às vezes, acaba com a banda. Cada um quer aparecer mais do que o outro. Você vê todas as bandas aí, o Beatles, né, como exemplo aí, foi a questão de ciúmes que levou com que a banda acabasse. As peças têm que funcionar tudo bem enquadrada, né, dentro dos seus limites, os volumes, um cuidado todo especial. E eu também, quando às vezes tocava ou ficava mais próximos da mesa, equipamento, né, muito importante. Os ambientes onde a gente tocava eram variados. Ambiente pequeno, ambiente grande, ambiente com pé direito alto. Em ginásio, por exemplo, então o som, a gente chegava, montava e fazia, né, a passagem de som. Mas conforme as pessoas vão chegando, tudo muda. E dentro dessa mudança você tem que estar sempre perto da mesa para poder ir equalizando esse som. A gente procura fazer, primeiro, aquilo que a gente... A melodia, a música que mais a gente gosta, não é? Porque é muito ruim para mim cantar ou tocar coisas que não agrada. Não vai sair uma coisa boa, entendeu? Então nós tínhamos por objetivo fazer esse tipo de seleção. Todo mundo se reunia, apresentava as músicas e a gente analisava. A nossa sorte é que os gostos eram muito parecidos, porque nós crescemos juntos, nos criamos juntos e por esse motivo tornou-se fácil montar o repertório. Nós começamos na época da Bossa Nova, bem lá atrás, a gente desde criança ouvindo a Bossa Nova, o Tom Jobim, Vinícius e tantos outros aí da Bossa Nova, Nara Leão, e muitos boleros, né? Na época tocava-se muito bolero. Então a gente vinha nessa linha de bossa nova, bolero e alguns sambas, de Zequete. Era muita música americana naquela oportunidade, muita música francesa, muita música italiana. Isso você ligava às rádios, porque a televisão no interior era complicado. Então você ligava às rádios, ela tocava só música americana, músicas francesas. Então eu cresci ouvindo tudo isso, ouvindo Pepino de Capri, ouvindo Frank Sinatra, ouvindo Edith Piaf, até o Jean-Paul Belmondo, que era o ator e cantava alguma música, Gilberto Bécaud, enfim, nós crescemos nessa linha. E até hoje eu procuro, dentro da minha situação atual, fazer aquilo que eu gosto. Meu repertório é variado, eu tenho músicas aqui francesas, música americana, italianas, e na nossa MPB. São músicas que eu cresci ouvindo e fazem parte da minha adolescência, da minha juventude e quem sabe da minha velhice, não é? Tomara.